That's why they call me bad company. I can't deny. Olá, tudo bem? Vamos continuar a nossa série de cosmodinâmica, dando sequência ao que significa cosmo, como é que cosmo trabalha dentro da nossa escola. Então eu vou complementar, continuar com o vídeo anterior, aproveitar as coisas que a instrutora, que a mestra Maria de Lourdes trabalhou no vídeo anterior e complementar um pouquinho e seguir daí, beleza? Então ela falou sobre a questão dos três tipos de mente. Os chineses, eles tinham a ideia de classificar as coisas. A primeira classificação que eles fizeram foi a questão yin e yang, positivo e negativo. Não tem um que é melhor ou pior. Por exemplo, a mulher é negativa e o homem é positivo. Isso não torna o homem melhor e a mulher pior ou vice-versa. São conceitos. O negativo, para o chinês, ele é o receptivo. É a mãe, é aquela característica acolhedora. Enquanto o positivo, que é o yang, ele é aquele cara que faz acontecer, que vai atrás, que luta, que movimenta, né? Então, enquanto um é expansionista, o outro é mais retraído. E aí você deve pensar assim, ele está falando que o Yang é expansionista? Não. O Yin é expansionista, enquanto o Yang é retraído. Então, para ver que se você pensar de uma forma que nós ocidentais pensamos, você não vai entender o que é Yin e Yang. Tanto que muita gente acha que está falando de energia. E não, está falando de classificação de características físicas e características das coisas. Essa classificação ela não é mística, não é de alguma forma energética, não. É simplesmente de ação mesmo, pura e simplesmente. Depois que eles classificaram tudo em Yin e Yang, ficou muita pouca coisa. Tu imagina tudo que tem sobre o céu e a terra sendo classificado em apenas duas, ou vai para um lado ou vai para o outro, ou direita e esquerda, seria Yin e Yang. Eles acharam muito pouco, então eles inventaram uma outra classificação que é chamada de céu, homem e terra. E essa classificação céu, homem e terra é onde a gente vai trabalhar com as três mentes que a Malu falou anteriormente. Dentro das características, o céu, da característica homem e da característica terra. E uma, de novo, não é melhor que a outra. Tem que ser céu, tem que ser homem ou tem que ser terra. Elas são características, são classificações, mas não necessariamente uma se sobrepõe pela outra. Beleza? Dentro dessas características, então o Yin e Yang, o cosmodinâmico original, ela trabalhava só com a base de Yin e Yang, que são os opostos complementares. Quando lá no século XIX o Paco absorveu completamente o Tai Chi Chuan, ele agregou, além do Yin e Yang que já tinha no Tai Chi, ele colocou os 8 estágios de mutação. E o que são os 8 estágios de mutação? Nada mais que os 3 estágios anteriores, né, céu, homem, terra, misturados com Yin e Yang. E aí dá 8 possibilidades nessa mistura, nessa classificação. E de novo, não é algo místico, simplesmente era classificação para classificar as formas das pessoas de verem a vida. São 8 possibilidades da vida. E essas possibilidades depois vão aumentando com o I Ching, né? Mas dentro do Paco a gente trabalha com as 8 principais que dão origem em todas as 64. Beleza? Essa forma de ver as coisas, né, elas vão fazer com que o praticante de Cosmo, de Paco, Tai Chi, de Cosmodinâmica, ou da própria escola marcial, armas, arqueria, vai fazer com que elas, em vez de ficar brigando por ponto de vista, ela vá se colocar no lugar da outra pessoa para tentar ver pelos olhos dela. Né? Eu tenho basicamente 2 formas de ver tudo. Né? Eu tenho 3 formas de ver tudo. E depois eu tenho 8 formas de ver tudo. Então eu sempre vou estar olhando por outro ponto de vista, buscando outros pontos de vista. E com isso eu vou acabar abrindo a minha mente dentro da prática, e isso vai me ajudar a lidar melhor com os problemas. Porque imagine um labirinto, né? Onde você está lá preso dentro do labirinto. Hoje a gente já sabe, se colocar uma mão na parede e for seguindo essa parede para sempre, para toda a eternidade, em um momento você vai sair do labirinto. Mas se você está lá dentro e não pode fazer isso, seria muito mais difícil de você sair. Ao contrário, se você está olhando o labirinto de cima, você sai com mais facilidade, que é qualquer problema. Estou dentro do problema, eu não consigo ver.
Alguém me conta um problema e eu acho a solução para o coleguinha. Então a nossa ideia de prática é justamente tirar você do centro do problema, que você possa olhar outras possibilidades. Então eu vou estar trabalhando dentro desse conceito do céu, homem, terra, do yin e yang, para que você entenda essa fluidez das coisas, dos 8 estágios de mutação, que vão ser as faixas, né? As faixas elas vão trabalhando os 8 estágios, e você vai evoluindo dentro dessa prática e percebendo isso. Quando você está treinado em um determinado ponto, você já consegue olhar e perceber qual seria o estágio de mutação que aquela pessoa está, para poder classificar e poder trabalhar com ela. Essa situação é que elemento e como eu vou trabalhar com isso. Então você facilita na resolução dos problemas. Isso é uma das formas do Tai Chi. Eu posso trabalhar com o Tai Chi para que ele seja uma forma de relaxamento, porque o Tai Chi, em última análise, é uma meditação em movimento, aonde hoje se tem todos os estudos comprovando o quanto é benéfico para a gente a meditação. Exemplo rápido, hoje eu estava bem cansado, fui lá, fiz uma meditaçãozinha de 7 minutos, que pareceu que nem existiu aqueles 7 minutos, voltei e já comecei a trabalhar em todo o pique, agitado ali para fazer o que tinha que fazer, mas aquele cansaço que eu estava passou. Então eu posso usar essas ferramentas que a cosmodinâmica vai me dar, de meditação, de respiração, para que eu potencialize a minha forma de fazer as coisas ou a minha energia para fazer as coisas. Dentro dos benefícios de cosmodinâmica, eu vou ter vários benefícios que vão ser desde físicos, com fortalecimento, alongamento, equilíbrio, até os mentais, na respiração, na tranquilidade, na calma, onde eu vou estar trabalhando para que a gente possa ficar mais calmo. E me colocando no lugar do outro. Então o Tai Chi, na verdade, ele vai me ajudar a lidar com mais tranquilidade com todos os problemas da vida. A Malu falou 2 vezes, tanto no vídeo quanto aluna, quanto no vídeo quanto orientadora, sobre o trabalho que a gente faz com a bola, que é uma bola de 3 quilos que a gente vai jogando um para o outro, e a ideia é você não se prender na bola e você direcionar ela. Esse trabalho que a gente faz, né, é justamente do trabalho de você não confrontar, porque você não precisa fazer o confronto. Dentro do estudo de cosmodinâmica, vamos colocar o Tai Chi, o Yin e Yang, por exemplo, algumas situações na vida elas são negativas, são Yin. E esse Yin, ele espalha rápido. Aí o que acontece? Vai chegar um momento que o Yang, que é a parte positiva, vai estar lá, e esse Yang vai ser visível, né? Porque o Yin acabou caindo fora, apodreceu, né? Enfim, viveu essa intensidade, o Yin que é muito mais rápido, enquanto o Yang está lá como se fosse o diamante ou o metal precioso mais resistente ali no meio. Então, às vezes você gasta muita energia tentando provar para os outros um ponto de vista, alguma coisa, que se realmente for correto isso, você vai acabar fazendo isso com o tempo. Você não precisa correr atrás de provar aquilo ou mexer com aquilo. Então a nossa ideia da prática é simplesmente viver a vida de uma forma mais tranquila, mais harmônica, voltando para o interior para ver como você está reagindo a determinados estímulos, se isso te faz bem ou te faz mal, usar essas classificações para que eu possa trabalhar elas melhor e buscar uma tranquilidade ou uma paz interior. Beleza? Então, só para deixar bem claro a questão das mentes, elas não necessariamente são mentes, são energias. Por exemplo, a energia céu está relacionada à forma de pensar. O meu pensamento ele pode ser positivo ou negativo. Essa é a característica céu. O cara tem uma mente terra. Não, o terra é o corpo. Então, a mente terra, a forma de pensar de forma terra, dentro da energia, é uma questão que ele não vai ficar a terra para sempre. Ele pode estar numa situação onde a mente dele está terra, ou a mente dele está homem, né? Mas o homem está relacionado à questão de relacionamento entre pessoas. Então aqui, quando eu vejo céu, homem e terra, foi porque o velhinho que desenvolveu o Yin e Yang, isso é brincadeira, estava olhando e viu a terra, o céu, e nossa, que legal, e daí viu o ser humano passando entre ele, e aí ele diz, para dividir o céu e a terra existe o homem. Então, a função do homem também é dividir o céu e a terra. Tanto que você nunca mistura energias terra com céu, nem sempre pode misturar homem com terra,
e homem com céu, tá? A questão principal aqui tá questão mental, céu, questão relacionamento homem e questão física, terra. Então, a minha questão mental pode ser positiva ou negativa, não deixa de ser céu a parte mental. A questão do relacionamento interpessoal, positivo ou negativo, mas não deixa de ser relação interpessoal, homem. E a questão terra, que é a questão física. Aí o que tem de questão física? Pode ser o corpo físico, pode ser o dinheiro é uma coisa física, o comer é uma coisa física, o prover, né? A questão homem é a questão de relacionamento. Como você se relaciona com o outro, como você se relaciona com o alimento, como você se relaciona com o dinheiro. Então o homem está relacionado à questão de relacionamento, né? Se o homem fosse para viver sozinho, ele não se agrupava em sociedade e morria quando estava sozinho. E a questão mental, que é a questão céu, tá? Dentro dessa classificação. Lembrando que quando eu falo de céu, homem e terra, é uma forma de classificar coisas. Quando eu falo de yin e yang, é uma forma de classificar coisas. Porque se eu tenho uma mente negativa, um relacionamento negativo e um corpo negativo, isso é péssimo. Isso aqui representa o pai, isso aqui representa a mãe. Da onde que a mãe é negativa? Da onde que a mãe é ruim? Ela pensa que o filho pode estopar o dedo lá e perder o dedo, então ela vai trabalhar para que isso não aconteça. Ela vai pensar em todas as merdas que você, filho, pode fazer, então a mente dela vai estar pensando de forma negativa. O relacionamento dela é negativo. O que eu falei anteriormente que é o negativo no yin? É o receptivo. Então uma pessoa que é yin no relacionamento é uma pessoa que é receptiva. Não necessariamente que ela vai manter o relacionamento e tal, mas ela é receptiva. E um corpo mais menor, mais fraco. Isso seria mais frágil. Isso seria o yin. Então você está vendo que nem o máximo yang nem o máximo yin são bons ou ruins no nosso conceito, são apenas formas de classificação. E é entendendo essas formas de classificação que eu posso trabalhar e me relacionar de uma forma mais harmônica com as pessoas. Querem entender o que significa tudo isso aqui, ou tudo isso aqui? Ficou curioso sobre os benefícios do Tai Chi, ou o que é o Tai Chi? Que raio de atividade é essa? Vem fazer aula com a gente. Vem trabalhar aqui um pouquinho. Vem gastar energia aqui, vem trabalhar a movimentação, vem trabalhar a respiração, vem acalmar um pouco essa mente e conhecer uma prática milenar, né, que é o Pacua, junto com uma das práticas modernas, entre aspas, né, que nada do chinês é tão moderno assim, apesar de ser uma prática nova entre as artes marciais internas, ainda assim é uma arte marcial antiga, que é o Tai Chi. Beleza? Forte abraço, a gente fica aqui na frente da Unimed, na Getúlio Vargas, no número 1346. Vem fazer uma aula experimental, não tem custo nenhum, vem conhecer o Pacua.